Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Por favor, queira sentar-se. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária da subseção 1, especializada em dissídios individuais. Cumprimento os eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos a Sua Excelência, o Dr. Manuel Jorge e Silva e Neto, digno Procurador-Geral do Trabalho, aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Djanira, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, solicito de sua senhoria, doutora Djanira, que proceda ao pregão dos processos, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 3.579.100 de 2008. Embargante Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social. Embargados sindicatos empregados em concessionários do Serviço de Geração, Transmissão e Distribuição e Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Oliveira da Costa. Senhor presidente, egrégias SDI, estimados colegas, primeiro tem uma questão de ordem pública arguída pela Eletrosul, que é embargada. Querendo alegar que é a parte legítima. Eu estou dizendo que é incidente manifestamente infundado e propondo que o tribunal aplique uma penalidade processual, porque não é cabível, nesta fase recursal, se arguir legitimidade, questão superada, inclusive, nas instâncias ordinárias. E quanto ao recurso de embargo interposto pela reclamada Elos, o tema é prescrição, diferenças salariais, promoção por antiguidade, plano de cargo e salário. Estou anotando na minha proposta de voto que o acordo embargado foi proferido em conformidade com a súmula 452, razão pela qual o recurso de embargo se torna incabível nos termos do artigo 894, inciso 2º da CLT, considerada a redação dada pela Lei 11.496 de 2007. Em síntese, senhor presidente, se os colegas precisarem de maiores esclarecimentos, estou à disposição. Eu estou propondo não conhecer do recurso de embargo e a questão preliminar, eu não estou conhecendo dela, não estou nem rejeitando, porque entendo que rejeição seria mérito. Perfeito. É o meu voto. Doutor Diego Felipe, o voto parece ser favorável ao seu constituinte. Eu vou colher o voto dos colegas. Agradeço dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Diego Felipe Boni Silva. Agradeço, Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 1568 de 2010. Embargante Ângela Lúcia Lima, embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Senhor presidente, senhores ministros, é uma decisão da Igreja 8ª Turma dessa Corte, o recurso de embargos é da reclamada. Na hipótese, a 8ª Turma não conheceu do recurso de revista e o tema é bancário, transporte de valores, indenização por dano moral. A tese da turma, no sentido de que não seja conhecimento da revista alegação de ofensa, artigo 3º, inciso 1º e 2º da Lei 7.102 de 83, e artigo 7º e 22 da Constituição Federal, uma vez que os referidos dispositivos não tratam especificamente da matéria em discussão, qual seja o direito à indenização por danos morais decorrentes do transporte de valores.
Então, a turma, na realidade, ela não emitiu tese de mérito acerca do direito à indenização por danos morais, decorrentes dos cumprimentos dessas normas, mas sim pautou-se na deficiência de aparelhamento. E os paradigmas trazidos são inespecíficos, e por isso que eu estou propondo, porque não aborda essa questão. Não conheço dos embargos. Dos embargos. Doutor Vitor Russomano, eu vou indagar dos colegas. Há algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Scheumann, consignada a presença do doutor Vitor Russomano Júnior. Primeiro foi o ministro Blog. Permitam-me, antes de prosseguir com a sessão, registrar a presença na sala de sessões dos estudantes do curso de Direito do Unifeg, Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, Minas Gerais, acompanhados pelos eminentes professores Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale, Ana Cristina de Souza Serrano Mascarenhas e Ederson de Souza Félix. O Tribunal Superior do Trabalho sente-se muito envaidecido com a presença dos ilustres professores e dos estudantes de Direito da Faculdade do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. Sejam muito bem-vindos. Louvo a iniciativa dos professores e, ainda que seja momentânea essa vinda, é possível que tenham uma ideia de como se processa o julgamento na SD1, que se destina a uniformizar a jurisprudência das turmas quando elas decidem de forma diferente. E aí os embargos são admitidos por divergência e votado se unifica a divergência interna e também se unifica a jurisprudência nacional. Nós temos aqui uma peculiaridade, que é o acompanhamento dos votos dos colegas pelo computador, e os colegas eles fazem uma síntese do voto. Se o voto é favorável ao advogado, normalmente ele dispensa a sustentação oral, eu colho os votos, ou se é contrário, assegura-se a sustentação. O sistema é ágil e seguro e tem dado bons resultados. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença dos ilustres estudantes e de Sua Excelência, os dignos professores Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale, Ana Cristina de Souza Serrana Mascarene e Ederson de Souza Félix, e auguro aos estudantes, assim que concluírem o curso, qualquer que seja a carreira jurídica que abraçarem, que tenham pleno êxito nessa função futura que optarem por ou advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público, magistratura, o que for de agrado dos estudantes. Muitíssimo obrigado pela atenção. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte. Agravo regimental embargos em recurso de revista 71.940 de 2008. Agravante Ford Motor Company Brasil Limitada. Agravado Leonardo Fontes da Silva. Neste processo, a registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Caputo Bastos e Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, senhores ministros, extrai-se do acórdão da colenda turma, proferido no agravo de instrumento, provido para determinar o processamento do recurso de revista, o registro de que a reclamada anexou a documentação pertinente à sua representação processual no momento da primeira audiência. Naquela oportunidade, o magistrado condutor da audiência concedeu o prazo de 10 dias para o autor se manifestar sobre os documentos juntados com a contestação. O reclamante, por sua vez, ofereceu impugnação à contestação, sem tecer sequer uma linha sobre a documentação atinente à representação processual da demandada. O acórdão regional deixou assentado que foi o reclamante, na condição de recorrido, quem arguiu a preliminar de irregularidade de representação nas contrarrazões ao recurso ordinário,
interposto pela reclamada. E o TRT acolheu a irregularidade de representação para não conhecer do recurso ordinário da empresa. A empresa, a todo momento, a partir da decisão do Tribunal Regional, tentou demonstrar a regularidade de sua representação, segundo as normas processuais aplicáveis. A OJ número 255 desta subseção dispõe sobre a desnecessidade de exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária. Dos precedentes que animam o referido verbete, constata-se que é dispensável a juntada dos atos constitutivos, a não ser que haja dúvida razoável do juiz ou impugnação da parte contrária quanto à legitimidade da representação técnica. E ainda que haja dúvida razoável do juiz ou impugnação da parte contrária, deve o juiz conceder à parte a oportunidade de provar a legitimidade da representação, oferecendo-lhe prazo razoável para que providencie a necessária juntada do documento. Sendo essa a exegese da referida orientação jurisprudencial, constata-se que, no presente caso, acolhendo a turma e o Tribunal Regional, ao referendarem a decisão desse último, passaram a exigir prova da condição de validade do instrumento de mandato da empresa, não impugnado no momento oportuno pelo empregado, com a supressão da oportunidade de a reclamada provar os argumentos lançados na negativa de prestação jurisdicional e sem que nenhuma das alegações da ré tivesse sido, ou seja, infirmada pelas atuais impugnações do autor. Seguindo, portanto, a exegese dos mencionados precedentes e da OJ 255, sendo dispensável a juntada dos estatutos sociais para conferir validade ao instrumento de mandato e tendo o regional exigido a regularidade desses estatutos no momento em que já preclusa a sua discussão, verifica-se a contrariedade ao referido verbete. Por tais razões, senhor presidente, senhores ministros, eu estou conhecendo e provendo do agravo por contrariedade ao OJ 255 desta subseção. E determinar o processamento do recurso de embargo para julgamento oportuno. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos no voto do eminente relator, o ministro Alexandre Belmonte. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oresta Lazzem. Embargos em recurso de revista 159.400 de 2007. Embargante Itaú Unibanco S.A., embargado Geraldo Hilton Silveira de Souza. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro João Oresta Lazzem. Senhor presidente, senhores ministros, os embargos, como visto, são interpostos pelo banco reclamado e têm por objeto controvérsia que há no processo sobre o valor da indenização por dano moral decorrente de sequestro e cárcere privado a que foram submetidos o empregado e sua família. Normalmente essa matéria não enseja conhecimento, dada a especificidade de cada caso. Mas aqui é forçoso reconhecer, a meu sentir, que o caso comporta conhecimento porque o ora embargante logrou exibir um aresto de outra turma, evidentemente, em que se cuidou exatamente de sequestro, cárcere privado, banco, sequestro que não era só do empregado, mas também de outro membro da família. Enfim, me pareceu a identidade fática inconteste. E neste aresto paradigma, o valor atribuído a título de indenização por dano moral foi bem inferior. No caso concreto, no acordo hora embargado, fixou-se o valor da indenização em R$270 mil e no aresto paradigma atribuiu-se esse valor, fixou-se esse valor, arbitrou-se esse valor em R$100 mil. Daí porque preconizo o conhecimento dos embargos por divergência. No mérito, todavia, entendo que a intervenção do Tribunal Superior do Trabalho no valor da indenização por dano moral somente deve ocorrer em caráter excepcional, dada a natureza extraordinária do recurso, seja de embargo, seja do recurso de revista. Vale dizer, somente se o valor for exorbitante, astronômico,
ou se, pelo contrário, o valor for ínfimo, irrisório, de maneira a que haja uma gritante desproporcionalidade da lesão de que haja sido vítima o empregado. Não me parece que, no caso concreto, o valor haja sido exorbitante. Ao contrário, recentemente, esta mesma egrégia subseção, em situação substancialmente idêntica, em acórdão da lavra e luz do ministro Renato de Lacerda Paiva, referido em meu voto, devem ser de reconhecer que o valor de R$300 mil é suficiente para reparar o dano moral, é um valor razoável. Aqui foi fixado em 270 mil, nego provimento. Pois não. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Apenas o registro, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Indago dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, Alexandre Belmonte. Pois não, menino. Senhor presidente, senhores ministros, as indenizações por danos morais têm sido fixadas por essa Corte e pela Justiça do Trabalho como um todo, com base em critérios subjetivos que são previstos pelo legislador no artigo 944 do Código Civil. E, com base nesses critérios, avalia-se a proporcionalidade e a razoabilidade, como todos sabemos. No exame de razoabilidade, fazemos, então, a verificação da equidade, ou seja, as circunstâncias do caso concreto em relação a quem paga a indenização, a quem vai suportar a indenização. E esse aspecto é muito peculiar. O acórdão em que se baseia o ministro Data Vênia, é do Banco do Brasil, se eu não me engano, o que viabiliza o conhecimento. E o banco que está aqui em discussão é o Banco Itaú. Então, são duas empresas com portes econômicos diferentes. Ainda que o caso seja semelhante, o porte da empresa é diferente e isso tem importado em variação dessa indenização. Se fosse uma comparação com o mesmo empregador na mesma situação, acho que viabilizaria o recurso. Mas, diante disso, diante desses critérios distintos, eu estaria divergindo para não conhecer do recurso, porque esses critérios são muito particulares e acho que talvez, isso já é uma ponderação, ministro Dallazem, se nós admitirmos esse tipo de recurso, nós vamos ficar aqui fazendo revisão de valor a toda hora. E acho que há circunstâncias típicas que autorizam o não conhecimento. Não é o mesmo empregador, ainda que a hipótese seja semelhante, e os fundamentos de uma e outra decisão são diferentes em razão das particularidades dos casos concretos que foram comparados. Então, eu não estaria conhecendo, porque estaria dentro da nossa jurisprudência. Se o ministro Honorestes Dallazem me permitir, e com todo respeito à sua excelência, o ministro Alexandre, para darmos maior rapidez, há algum colega que queira que coletamos votos sobre a especificidade da divergência, que está só na questão do empregador, que para mim não é relevante. Se quisermos, eu coleto o voto, ou do contrário, aderimos ao voto do ministro Dallazem. Presidente, Cláudio Brandão, é porque a SDI já afirmou jurisprudência de que não cabe conhecimento de recurso nessa matéria por divergência. No caso, inclusive, aqui trata de diz o empregado e seu cônjuge, o outro diz o empregado e seus familiares. Só isso já mostra que não são casos idênticos. E a questão do conhecimento já foi objeto de debate aqui, a SDI, salvo melhor juízo, afirmou jurisprudência que não cabe conhecimento de recurso de embargos por divergência nessa matéria diante da especificidade das situações fáticas envolvendo tanto o empregado, vítima do fato, como do empregador, eventualmente. Então, se for o caso, eu vou também adiro a divergência. Então, o ministro Alexandre Belmonte não conhece. Senhor presidente, como relator, uma breve... Sim, eu só estou anotando aqui. Agora sim, ministro Dallazem. Apenas ponderaria que, a meu sentir, Data Vênia, a identidade fática necessária para o confronto de teses entre arestos, de modo a viabilizar o conhecimento de embargos, é uma identidade fática substancial. Não me parece, com todas as vênias, que aspectos secundários devam ser determinantes do não conhecimento. Reconheço que a situação
relativa à fixação do valor da indenização, o conhecimento para virtualmente rever-se o valor da indenização por dano moral, é uma situação atípica. Mas aqui me parece, insisto, em que há uma identidade substancial entre os dois arestos. E, por isso, penso que o fato de o empregador não ser o mesmo, ou de, num caso, se aludir à família e não ao cônjuge, em ambos os casos está envolvida a família. De modo que me parece substancialmente a mesma situação, data vênia. Então, aberta a divergência pelo ministro Alexandre Belmonte, o acompanhou a Sua Excelência o ministro Cláudio Brandão, indago do ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, respeitosamente, peço vênia ao excelentíssimo ministro relator acompanhar a divergência para não conhecer do recurso. Pois não. Ministro Aloysio, como vota a vossa? Não, presidente, eu peço vênia à divergência para acompanhar o ministro relator. Na realidade, o que ocorre é exatamente o seguinte: nós, por 500 milhões de vezes aqui na SDI, temos alterado com relação a valores, embora várias vezes nos posicionamos no sentido que não deveríamos, notadamente que não estaríamos rejulgando. O fato da divergência, da especificidade, cônjuge e família, cônjuge já é o núcleo da família, não é naturalmente pelo número de pessoas. A questão do assalto com sequestro do empregado do banco, admite-se, e a jurisprudência criou a questão e o fato da própria responsabilidade civil do empregador pela teoria do risco criado, quase se tratando de uma responsabilidade objetiva, porque, na realidade, o assalto se assemelha a um fortuito externo. E esse fortuito externo caberia à sociedade e o próprio Estado garantir a segurança e evitar, naturalmente, a questão da segurança pública. Entendemos que não, e se tratando de empregado e do tipo de atividade de gerente de banco, havia o risco criado, e essa teoria quase se assemelhando a uma responsabilidade objetiva. Que, naturalmente, os valores são aqueles que, de ordinário, têm sido parâmetro para a fixação do quantum. Então, por essa razão, entendendo que a razoabilidade está na média da fixação dos valores para idêntico fato, eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. Como vota Sua Excelência o ministro Caputo Bastos? Presidente, em benefício do tempo, eu peço autorização ao ministro Aloysio para adotar todas as razões expostas nesse momento, pedindo vênia à divergência. Também não vejo como elementos principais a impedir o conhecimento, pedindo vênia à divergência, acompanho o relator. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Márcio Eurico? Também com o relator, senhor presidente, entendendo que substancialmente está configurada a divergência. Peço vênia à divergência. Como vota Sua Excelência o ministro Valdir Oliveira da Costa? Eu também, pedindo vênia à divergência, vou acompanhar o relator, porque, embora nós devamos ter uma certa parcimônia no conhecimento de recursos de embargos que envolve a temática da compensação por dano moral, me parece que, se nós levarmos a ferro e fogo o critério da especificidade fática, eu diria, mais do que substancial, mas na integralidade, praticamente nós esvaziaríamos a competência da SDI para, em determinadas situações, e que mereceriam o controle de constitucionalidade e de legalidade no mérito, nós estaríamos impedidos. E até acho oportuno nós criarmos uma jurisprudência de valores também nessa hipótese aqui na SDI, para não ficarmos apenas no conhecimento. Porque, repito, nós não faríamos nenhum controle se não superássemos o conhecimento quanto ao mérito naqueles casos que nós reputamos ou irrisórios ou o valor exorbitante. Então, por esse fundamento, pedindo vênia a divergência que eu acompanho o relator. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Augusto César? Senhor presidente, a minha compreensão é de que as questões que dizem respeito a aspectos que tocam especificamente a realidade vivenciada pela vítima do dano moral não são questões secundárias, ancilares, são questões substanciais quando a matéria envolve a reparação por dano extrapatrimonial ou mesmo por dano patrimonial.
Então, por convicção, penso que nós avançamos muito e avançamos o suficiente quando entendemos que, no âmbito das turmas, pode haver um último controle a respeito desses valores que são fixados a propósito do dano moral e dano material, e ainda assim por violação dos dispositivos legal e constitucional legais e constitucionais que fazem menção à proporcionalidade. Aspectos factuais que dizem respeito, por exemplo, à existência ou não de crianças nessa família, aspectos que dizem respeito ao tempo porque teria durado esse sequestro, aspectos que dizem respeito ao estado emocional das pessoas que estavam envolvidas nessa situação, aspectos que dizem respeito à capacidade dessa cidade, desse município, dessa guarnição militar, de prover segurança a tempo e modo para evitar que fosse maior a extensão do dano, a culpa da empresa. Todos esses aspectos são normalmente exauridos na instância ordinária e não necessariamente estão bem definidos, bem delineados na decisão da turma do Tribunal Superior do Trabalho, que não se incumbe desse detalhamento por definição, por natureza, porque é assim que ocorre nessas ações reparatórias. Então, penso que nós devemos manter a posição com maior rigor. Peço vênia ao ministro Dalazen, não pretendo transigir em relação à impossibilidade de STI 1 prover jurisdição nesses casos que dizem respeito à valoração do dano moral. Eu acompanho, portanto, a divergência. Pois não, muito obrigado. Como vota, Sua Excelência, o ministro Zé Roberto? Senhor presidente, essa questão do conhecimento é uma questão estritamente processual e, como disse o ministro Valmir, diz respeito à amplitude do controle que esta subseção fará sobre a jurisprudência uniforme desse tribunal, a aplicação das súmulas, etc. E nesses casos de fixação de valor, como acabou de dizer o ministro Augusto César, a matéria da sua fixação, por um lado, depende da proporcionalidade e da razoabilidade, mas isso depende das circunstâncias fáticas peculiares de cada caso. O acórdão da turma, objeto desses embargos, foi de minha lavra, na segunda turma, não me preocupa, até porque, no mérito, estamos convergindo no sentido de negar provimento, não é? Me parece, aos embargos, mas aqui a questão do conhecimento é uma questão de política judiciária. Concordo com o ministro Dalazen, no sentido de que diferenças secundárias, não substanciais, de natureza fática, entre os casos em cotejo, não vão impedir o conhecimento e o exercício por esta subseção do seu papel uniformizador. Mas, como acabou de dizer o ministro Augusto, nesse caso, as circunstâncias fáticas diferentes, elas têm importância para a mensuração da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado no acórdão embargado e também no acórdão trazido a cotejo como aresto divergente. No meu caso, eu não conheci do recurso de revista do banco para manter o valor fixado na instância de origem. E o fiz realmente levando em conta as peculiaridades do caso. O banco que foi objeto da condenação, o seu porte, e principalmente a circunstância de que o gerente bancário, que foi vítima de sequestro e cárcere privado, não o foi isoladamente, mas também com todos os seus entes familiares, com todos os seus, sua esposa, seus filhos. Isso está bem delineado. Me parece que esse é um dado importante para fixar o valor. O caso em cotejo foi o gerente e sua esposa. Me parece que sequestrar filhos, ter os seus filhos sequestrados, aumenta o dano moral de que foi vítima esse gerente. Não me parece, portanto, que essa seja uma circunstância periférica. Diante disso, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Pois não. Como vota o ministro Hugo Scheumann? Da mesma forma, senhor presidente, eu peço vênia ao relator, acompanhe a divergência, destacando em síntese que, evidentemente, que na fixação, ainda sempre difícil, tarefa de fixação do valor da compensação do dano moral, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nós partimos, sem dúvida nenhuma, do artigo 944 do Código Civil, quer dizer, da extensão do dano.
aquilo que já foi falado aqui, da realidade suportada pela vítima. E no caso do cárcere privado, quando a vítima é unicamente o empregado, eu vejo que o sofrimento dela é um determinado grau. Quando ocorre o cárcere privado do trabalhador mais a sua esposa, o cônjuge, é um outro grau. E quando envolve filhos, como foi muito bem salientado pelo antecessor, o grau é muito maior. Então, todos esses elementos eles devem ser considerados, além do próprio grau da culpa eventual do empregador. Se ele tomou medidas ou não, quer dizer que são considerados para fins de fixação do porte econômico. Então, eu vejo que esses são elementos que dificultam a especificidade do acordo paradigma, que é diferente. Então, por isso que eu voto com a divergência. Então, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, acompanhando o ministro João Orestes Dallazen, e a divergência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabe a mim votar. Eu compartilho integralmente com o posicionamento do ministro João Orestes Dallazen e daqueles que o acompanharam, porque há especificidade substancial. Essa questão de que o cárcere privado, num caso, alcançou filhos e aqui alcançou a esposa, isso está sendo considerado para a fixação do valor da indenização. Não se está considerando para a inespecificidade. Tudo que eu vi aqui foi, num caso, se poderia aumentar, no outro caso não se poderia, mas a especificidade, quero crer, para uma matéria como essa, se achar um acordo absolutamente idêntico, esvaziar aqui a SDI 1.2, a SDI 1. Por isso, pedindo vênia a divergência e seguindo do outro voto, Sua Excelência, o ministro João Orestes Dallazen e daqueles que o acompanharam, eu também conheço e, com a prerrogativa da presidência, eu desempato, que está a 6-6, em favor do voto do relator. E proclamo que, por voto de desempate da presidência, conheceu-se e negou-se provimento ao recurso de embargos. Nos termos do voto do eminente relator, ministro João Orestes Dallazen, vencidos os eminentes ministros Alexandre Belmonte, Cláudio Brandão, Renato Lacerda Paiva, Augusto Sérgio, José Roberto Pimenta e Hugo Scheumann. Assim se decide. Senhor presidente, peço a juntada de voto divergente. Pois não. Juntada de voto vencido ao pé do acordo, por Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre Belmonte. Presidente, por gentileza, peço notas. Notas degravadas a Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Eu também peço notas, senhor presidente, por gentileza. Notas degravadas a Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Paros em recurso de revista 191.300 de 2007. Embargante Sidney Mollon Lemes. Embargado 7º Tabelião de Notas de Campinas. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Presidente, é o ministro Aloysio. Aloysio Corrêa da Veiga, desculpe. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Senhor presidente, senhores ministros, o recurso já está interposto, o recurso de revista já foi interposto na vigência da Lei 13.015. Há uma preliminar de nulidade do acórdão da turma por ilegitimidade passiva, tese não questionada, que eu não conheço dos embargos. E o tema de fundo é o cartório, transferência da titularidade, sucessão trabalhista, ausência de prestação de serviços ao novo tabelião. Em se tratando de serventia cartorial, não há que se falar em sucessão trabalhista nos moldes do 10 e 448 da CLT, quando não há também a continuidade da relação de emprego com o novo titular do cartório. Eu estou conhecendo dos embargos que há uma divergência específica, mas no mérito estou negando o provimento. É como voto, presidente. Em princípio, o voto é favorável
constituinte da doutora Mila, eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos do ilustre voto do eminente relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, registrada a presença da doutora Mila Umbelino Lobo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 74.300 de 98. Embargante Banco Boa Vista Interatlântico S.A. Embargado Luiz Sérgio Medeiros Ventura. Neste processo, registra impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva e Aloysio Corrêa da Veiga. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro relator Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, egrégia sessão, a quinta turma não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamado em relação à configuração do cargo de gestão com amparo na súmula 126. Aqui é um recurso de embargo interposto antes da vigência da Lei 11.496/2007 e o tema é bancário gerente geral de agência. Estou dizendo que, conforme o quadro fático delineado no acordo embargado, embora reconhecida a designação do reclamante como gerente geral da agência bancária, afastou-se o enquadramento do regime de trabalho na regra do artigo 62 da CLT, em razão da limitação dos poderes de mando e gestão, deduzida em função da ausência da liberdade para admitir e demitir empregados, além da necessidade de assinatura do diretor do banco para que pudesse atuar em nome do empregador. A meu juízo, e eu não estou nem invocando aqui eventual conflito ou má aplicação da súmula 126, estou entendendo, senhor presidente, que o quadro fático delineado no acórdão regional e reproduzido na decisão embargada autoriza a conclusão quanto à inobservância da súmula 287 do TST, na parte que reconhece que o gerente geral de agência bancária é o seu regime de trabalho regido pelo artigo 62.2 da CLT. Não sendo suficiente para afastar tal enquadramento jurídico, a subordinação estrutural ao diretor do banco, tampouco a limitação quanto à dispensa e admissão de empregados, porque isto aqui é típico da nossa jurisprudência, todos sabemos, de quem é chefe, e não precisamente do gerente geral ou gerentão. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou reputando caracterizada a ofensa ao artigo 62.2 da CLT, porque o recurso de embargo é interposto antes de 2007, em que havia, como todos sabemos, a possibilidade de violação. E, no mérito, eu estou propondo o provimento para restabelecer a sentença quanto ao indeferimento das horas extras entre abril de 95, a data da dispensa, mantendo inalterado o valor da condenação. Sob censura é o meu voto, senhor presidente. Pois não, muito obrigado. Doutor Vitor, por hora o voto é favorável. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, eu peço visto de mesa. Alexandre Belmonte. Vossa senhoria, doutor Vitor Russomano, gostaria de usar a palavra agora? Apenas destacando isso, senhor presidente, a gerência geral é, de fato, premissa inquestionável. Aqueles elementos que excluiriam a incidência do artigo 62 já foram objeto de análise e foram refutados por esta egrégia sessão, inclusive os poderes específicos para contratação de trabalhadores. Então, a matéria já foi objeto de análise, subsiste a súmula 287, a aplicabilidade da mesma. Pois não. Então, após a sustentação oral de sua senhoria, doutor Vitor Russomano Júnior, pediu vista em mesa, sua excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Aresta Lazen. Embargos em agravo em recurso de revista 91.700 de 2009. Embargante Caixa Econômica Federal. Embargada Maria Isabel Buttinger. Neste processo, a registro de impedimento, o excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, o ministro João Aresta Lazen. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de embargos cuja apreciação se dá após provimento de agravo regimental. Perfeito. De modo que, por brevidade, eu, em primeiro lugar,
preconizo o conhecimento dos embargos, tal como eu fiz no julgamento do agravo regimental, por divergência jurisprudencial. E no mérito do tema conhecido. Bem conhecido, Caixa Econômica, 7ª e 8ª horas, compensação dos valores pagos a título de gratificação de função, orientação jurisprudencial transitória, número 70. É a aplicação desta orientação jurisprudencial. Propõe o provimento dos embargos para determinar a compensação da diferença entre a gratificação prevista no plano de cargos e comissões para a jornada de 8 horas e a gratificação fixada para a jornada de 6 horas diárias, de conformidade com a parte final da UJ transitória 70. É meu voto. Perfeito. Doutor Linhares, por hora o voto é favorável. Indago dos colegas se há algum destaque. Presidente. Pois não. Essa matéria já está bem resolvida, me parece, aqui na SDI1, mas eu gostaria de registrar minha ressalva de entendimento no tocante à desnecessidade da opção, porque é a opção a essa condição que a Caixa Econômica pré-estabeleceu, que me parece justificar tratamento diferenciado que a UJ Transitória 70 segura a Caixa Econômica Federal em relação a outros bancos que viveram essa mesma experiência. Então, só por isso, peço a ressalva do meu entendimento. Então, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto, Sua Excelência, o ministro João Oreste da Lazen, com ressalva de entendimento de Sua Excelência, o eminente ministro Augusto César. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo regimental embargos em recurso de revista 10, dígito 77, ano 2012. Agravante, Contrafo, Indústria de Transformadores Elétricos S.A. Agravado, Guilherme Pereira Navarro e outra. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, agravo regimental em recurso de embargos interposto sob a égide da Lei 13.015 de 2014. Tema: indenização, danos morais e materiais, acidente de trabalho, morte do empregado, atividade de risco, responsabilidade objetiva, nexo causal, culpa exclusiva da vítima, ônus da prova, pensão mensal vitalícia, limite etário, inovação recursal. Voto pelo desprovimento do agravo. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, o ministro Renato Lacerda Paiva. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Agravo regimental embargos em recurso de revista 3.900 de 2009. Agravante HSBC Banco Brasil S.A. Agravada Cláudia Amara Andrade Neri. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, não se revela a divergência jurisprudencial apontada. Os paradigmas, além de não evidenciar a doença ocupacional a que se referem, nem o porte econômico do ofensor, também não apresentam similitude com a hipótese do caso concreto, em que a conduta do empregador por quase 2 décadas, inexistindo qualquer preocupação com a prevenção de LER, essa conduta resultou na causa e no agravamento da condição física da empregada e na incapacidade de realizar atividade com os braços e mãos. Essas premissas é que foram relevantes para a fixação do valor da reparação pecuniária. Entendo que incide o óbice da súmula 296 desta Corte. Estou conhecendo do agravo, mas desprovendo. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, com relação ao voto ao processo que eu estava com vista em mesa, estou com vista em mesa, eu já estou apto. Qual que é o número? O RR 74.300. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 74.300 de 98. Vista em mês concedido, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Pois não, com a palavra, Sua Excelência, ministro Alexandre Belmonte.
Senhor presidente, o voto do doutor ministro relator é no sentido de que basta, me parece, a designação do reclamante como gerente geral de agência para incluí-lo na regra do artigo 62(2) da CLT e, com isso, enquadrá-lo na súmula 287, o que leva, então, ao conhecimento e provimento do recurso. Mas o acórdão regional, ele registra determinados fatos que foram considerados pelo acordo da turma, me parece, que o reclamante não estaria inserido na redação do artigo 62(2) da CLT, por exceção, com base em perícia que foi realizada. Ou seja, acho que nesse caso aqui teria uma prova concreta que afastaria o reclamante da incidência da súmula 287, ou seja, as reais atribuições do cargo não seriam compatíveis, então, com o disposto no artigo 62(2) da CLT. Mas esse exame aqui, perfunctório, não faria justiça, creio, ao ministro Valmir, que com certeza analisou o caso com profundidade, não seria eu aqui em 2 minutos que poderia resolvê-lo. Então, vou pedir vista regimental, senhor presidente. Muito apropriado, ministro Alexandre. Senhor presidente, só pela ordem para ficar nas notas, para lembrar, estou citando um acórdão da lavra do ministro Alexandre Agra, que diz exatamente que a turma adotou entendimento segundo o qual, para enquadramento como gerente geral, nos termos do artigo 62(2), basta que o empregado seja a autoridade máxima da agência. Nesse contexto, longe de contrariar a súmula 287, a turma conferir correta aplicação na medida em que o verbete de questão dispõe expressamente que, no caso do gerente geral de agência, presume-se em cargo de gestão. Eu não estou defendendo o meu voto. Eu estou dizendo que o enquadramento jurídico, a meu juízo, foi equivocado, porque a presunção é de que é gerente e não destruída por essa gama de atribuições que são inerentes ao próprio cargo, porque não tem nenhum gerente que não seja subordinado ao diretor-geral, porque se ele não, seria o próprio banco. E é isso que a quinta turma entendeu, que ele precisaria de amplos poderes que equivaleria ao próprio alter ego do empregador. Qualquer desdouro ou pedido de vista é só para ficar nas notas. Pois não. Após as ponderações de Sua Excelência, o eminente relator, convertida a vista em mesa em vista regimental, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, e as notas também. E notas degravadas a Sua Excelência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo regimental em embargos em recurso de revista 31.100 de 2005. Agravante Itaú Unibanco S.A. Agravada Cléria Medeiros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, temas: reintegração, dispensa motivada, sociedade de economia mista, privatização, norma interna assecuratória de procedimento específico para dispensa adicional de transferência. Quanto ao primeiro tema, eu examinei os 10 arestos apresentados. Um deles não observa os requisitos da súmula 337, os demais, a meu juízo, são todos inespecíficos. Também há uma alegação de contrariedade às súmulas 98, item 2, 345, 392, item 2, 443 e ao J 247, eu entendo que são inespecíficas, não tratam da hipótese dos autos. Quanto ao adicional de transferência, também examinei detidamente os 5 arestos paradigmas, a meu juízo, não trato da mesma situação fática e entendo também não contrariada ao J 113. De modo que voto pelo desprovimento do agravo. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Senhor presidente, eu vou pedir vista em mesa apenas para... Parece que todos são com defeito formal, todos os... Não, apenas um. Os demais, a meu juízo, são inespecíficos. Tá. Eu só vou pedir vista em mesa. Vista em mesa, Sua Excelência, o eminente ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte. Agravo regimental em embargos em recurso de revista 57.300 de 2008. Agravante Banco Bradesco S.A. Agravado Paulo Dagoberto Ariane Padilha.
Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, o caso aqui é de gerente de agência, mas não o gerente geral e enquadramento correspondente no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E o acórdão atacado, inclusive do regional também, concluiu expressamente que o autor exercia atividades meramente burocráticas, afastando a configuração da fidúcia especial. E a conclusão do regional está alicerçada no exame das reais atribuições do cargo. Logo, a análise da alegada contrariedade à súmula 287 desta Corte, a partir dos argumentos deduzidos no recurso de embargos quanto aos aspectos fático-probatórios da controvérsia, depende necessariamente de valoração das reais atribuições do cargo do autor, que seria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice, a meu ver, na súmula número 102.1 desta Corte. Eu estou conhecendo do agravo, mas desprovendo. Negando provimento. Indago se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Oreste Lazen. Agravo regimental em embargos em recurso de revista 110.600 de 2008. Agravante ArcelorMittal Brasil S.A. Agravado Ministério Público do Trabalho da 17ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Oreste Lazen. Senhor presidente, senhores ministros, o presente agravo regimental busca viabilizar o processamento do recurso de embargos por divergência jurisprudencial, naturalmente, mas em relação ao tema indenização por dano moral, novamente, mas sucede, todavia, que, neste caso, não há identidade fática entre as duas decisões, ora submetidas a confronto. No caso do acórdão recorrido, há a circunstância muito importante para o efeito de reconhecimento de lesão moral, de que o empregado era submetido a contato físico, a palpação para efeito de controle exercido pelo empregador. E os arestos tratam de indenização por dano moral decorrente de inspeção em bolsas, sacolas ou mochilas, mediante uma inspeção meramente visual. Portanto, não há especificidade, nego provimento. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro João Oreste Lazen. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo regimental embargos em agravo de instrumento em recurso de revista 136.900 de 97. Agravante de Reno Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. Agravados Roberto Trombeta Fontana Empreendimentos e Participações Limitada e EDB Empreendimentos Imobiliários Limitada. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. Pois não. Aqui, a reclamada interpôs um recurso de embargos numa decisão da 7ª turma que negou o provimento agravo do instrumento. E a presidente da turma denegou o segmento com fundamento na súmula 353, que efetivamente há esse óbice porque não é hipótese da exceção do item F da referida súmula. Então, estou propondo negar provimento agravo regimental aplicando a agravante à multa, artigo 18, conforme a jurisprudência nossa. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do excelentíssimo ministro Hugo Scheuermann. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Agravo embargos em recurso de revista 257.000 de 2005. Agravante Maria Cecília Dixon de Carvalho e outras. Agravado Banco Santander Brasil. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, a preferência é pelo embargado, pelo agravado, então serei breve, a matéria é conhecida.
diz respeito à incidência do item 2 da súmula 51 deste tribunal, diz respeito à implementação de aposentadoria. Eu estou negando provimento ao agravo. Se necessário for, faça esclarecimentos, presidente. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimental embargos em recurso de revista 81.400 de 2009. Agravante Jane Lovalho Mourão e outros. Agravado Citrans, sinalização de trânsito industrial limitada. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o tema trata de indenização por danos morais, acidente de trânsito, morte do empregado. Em rigor, não obstante haja um voto alentado do ministro Hugo Scheuermann no âmbito da turma, entendendo de forma diferente, a turma, por maioria, entendeu que estaria ausente o nexo causal porque não estava vitimado a serviço da empresa, nem mesmo cumprindo jornada de trabalho, mas em viagem particular, o que evidentemente rompe inteiramente o nexo causal, e por isso os paradigmas trazidos a respeito do cabimento da responsabilidade objetiva em atividade de risco não seriam pertinentes. Eu não provejo o agravo regimental. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente ministro Augusto César. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo regimental embargos em recurso de revista 146.400 de 2009. Agravante Aires de Oliveira e outros. Agravada Vale S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, há dois temas nesse agravo regimental, os embargos, incompetência da Justiça do Trabalho, complementação de aposentadoria. E aqui a decisão denegatória de seguimento dos embargos já ressaltou que o argumento utilizado agora, aliás, o argumento utilizado agora nos agravos de contrariedade à súmula 288 e ao OJ 24 da SDI 1, esses argumentos são inovatórios, já que não foram mencionados nas razões do recurso de embargos. Quanto à competência da Justiça do Trabalho, os arestos colacionados não são específicos, já que não tratam da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de diferenças de complementação de aposentadoria. A indicação de violação do dispositivo de lei de Constituição Federal, como sabemos, não enseja a admissibilidade do recurso de embargos. E quanto à exclusão, o pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé, os arestos trazidos a cotejo também não são específicos, porque não tratam da aplicação desta sanção processual específica. Então, eu estou negando provimento ao agravo. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência, o relator? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro José Roberto Freire. Terminamos as preferências. Eu peço. Senhor presidente, o que eu estou com vista em mesa, ideia da preferência, se Vossa Excelência quiser apregoar. Pode, por favor. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo regimental embargos em recurso de revista 31.100 de 2005, vista em mesa concedido, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Pois não, ministro Luiz. Senhor presidente, eu pedi vista em mesa porque, com relação à divergência, trata-se de recurso de embargos em que o agravante, Itaú Unibanco, discute a questão da reintegração de empregado oriundo do Banestado. É que nos embargos vieram veio um arsenal de arestos, e Sua Excelência, o ministro Renato,
ele analisa um por um dos 10 arestos trazidos à divergência. E, na realidade, eles são inespecíficos mesmo, porque há 2 premissas trazidas no acórdão para a reintegração do regional ainda. Eu acompanho Sua Excelência, o ministro relator, com os elogios de praxe, análise percussiente. Posso proclamar que a decisão é unânime? Assim se decide a unanimidade, nós temos do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Aliás, eu sonho com um dia em que nós tenhamos nos recursos de embargos, no máximo 2 ou 3 paradigmas que mostrem divergência, para não nos dar esse trabalho todo de 10, 15, e a gente passar em revista cada um de todos. Porque se achar um, não é o suficiente, né? Para aí. Senhor presidente, me perdoe, é apenas para noticiar um fato que ocorreu, o ministro Dallazen deve ter testemunhado, o ministro Zé Roberto também, quando nós estivemos em La Corunha, em 2007, fazendo curso na Direito Ibero-Americano, e lá ouvimos o depoimento de um juiz da Suprema Corte, que não é a Corte Constitucional, é a instância extraordinária, dizendo o seguinte: lá também eles têm um recurso de natureza extraordinária, que é o recurso de cassação, e é preciso invocar a violação e apresentar divergência. E o advogado indicou 123 arrestos paradigmas, uma coisa assim, 123, 128. E a Corte examinou todos eles e baixou uma resolução dizendo que dali para frente só podia um. Só um. E os advogados levaram a matéria à Corte Constitucional e a Corte Constitucional declarou a constitucionalidade. E o argumento era o seguinte: se um é servível específico, não precisa de 2. Não, 2, nem 20. Esse é o exemplo do direito espanhol. Quem sabe no futuro nós chegamos lá. Né? Senhor presidente, permite Vossa Excelência? Pois não. É que, neste caso, e pela relevância, Vossa Excelência e o Colégio Tribunal sabem que eu primo pela objetividade, frases curtas e ordenadas. A cautela é apenas nos arestos paradigmas, porque este Colégio Tribunal, apegando-se muitas vezes a um detalhe, a um mero argumento, afirma a inespecificidade do aresto paradigma face à necessidade de identidade fática. É por isso que, nessa hipótese, foram transcritos os 10 arestos paradigmas. É por cautela. É apenas para cumprir, ou a tentativa de cumprir, a súmula 296. O resto, objetividade, concisão, tudo isso é cumprido. Não, isso, Vossa Excelência, é reconhecido pela Corte, a sua objetividade e concisão. O outro processo, ainda temos mais um na preferência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho, agravo regimental embargos em recurso de revista 1095 de 2012. Agravante JBS SA, agravado Marcos Antônio Pereira Neves. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Presidente, senhores ministros, aqui o adicional de periculosidade foi assegurado porque caracterizado o trabalho com eletricidade de alta tensão, não se divisando, portanto, contrariedade ao J324 da SDI 1. Também não haveria contrariedade à súmula 126. Eu não provejo o agravo regimental. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide no termos do voto do eminente relator, ministro Augusto César. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo regimental embargos em recurso de revista 1631 de 2010. Agravante Mônica Araújo da Cunha. Agravado Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, é um agravo regimental interposto pela reclamante contra a decisão do senhor presidente da 5ª turma do TST, que negou seguimento aos seus embargos. Trata-se aqui de empregada do Banco do Brasil e a discussão é a compensação de horas extras com a gratificação de função. A decisão turmária aplicou analogicamente ao OJ número 70 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que se refere à Caixa Econômica Federal. Em síntese, eu estou aqui
dando provimento ao agravo, por possível contrariedade ao J transitória número 70 da SDI 1 desta Corte, por má aplicação. Nós temos, em princípio, o entendimento de que ela se aplica especificamente à Caixa, não ao Banco do Brasil, determinando o processamento do recurso de embargos a ser julgado na primeira sessão ordinária subsequente. É o meu voto. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Presidente, eu, embora tenha participado do julgamento na turma, mas esse entendimento já foi superado, inclusive na própria turma. Eu já trouxe esse entendimento para a SDI e resultou vencido, e nós nos adequamos com muito prazer. Então, posso proclamar que a decisão é unânime no sentido do voto de Sua Excelência o Ministro José Roberto Pimenta, que dá provimento ao agravo para julgamento do recurso de revista de embargos, né? De embargos. É o recurso de embargos em momento oportuno. Exato, senhor presidente. Podemos parar 5 minutinhos para a gente suspender a sessão por 5 minutos. Os três foram. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro reaberta a sessão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Vistor excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 48.300 de 2003. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente Vistor Caputo Bastos. Não participo do julgamento, ministro Valmir, ministro... Não participam do julgamento, Suas Excelências, o ministro Valmir Oliveira da Costa e Cláudio Brandão. É porque o ministro Lely já votou e o ministro Vieira de Mello Filho também. Então, a palavra com o eminente vistor, ministro Caputo Bastos. Eu estou com voto aqui, se Vossa Excelência precisar. Eu já votei. nesse caso. Eu já votei. Senhor presidente, por favor, nesse caso já foram proferidos alguns votos. Eu queria saber se eu já votei nesse caso, por favor. Mas pode votar outra vez. 48.300? Já votei? Obrigado. Votou com o relator, ministro Augusto César. Pois não, muito obrigado. Reconhecendo a existência de dano moral. Certo. E condenando a reclamada ao pagamento de indenização. Pois não, muito obrigado. Presidente, eminentes colegas, é um voto bastante longo. Vossa Excelência está acompanhando a divergência, não é? É isso? Estou acompanhando o eminente relator quanto ao conhecimento e no tocante ao mérito, filima a divergência, votando pelo não provimento do apelo. Um voto bastante, quase 30 laudas, assim, quase 30 laudas, 40 laudas, porque é folha frente e verso. E a questão aqui é assim, é da reversão da justa causa. Só destacaria, presidente, parece que... Não é esse daqui, 48.300? É este.
Acompanho o relator quanto ao conhecimento, no tocante ao método, filio-me. Eu destacaria, presidente, Vossa Excelência me permite, 2 minutinhos. Não provimento do apelo, Não provimento. Leio. Fazer algumas rápidas considerações, presidente. Inicialmente, entendo que a dispensa do empregado por ato de improbidade não pode ser enquadrada como ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Isso porque o referido procedimento está expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico, especificamente no artigo 482-A da CLT, que reputa o ato de improbidade que cause dano ao patrimônio da empresa como justa causa para a rescisão unilateral do contrato pelo empregador. Ora, o ato ilícito, em sentido estrito, depende, como visto, da ocorrência da violação a direito, de forma a preencher o requisito da ilicitude. E assim, eu desenvolvo que seria contraditório o ordenamento jurídico autorizar a prática de determinada conduta e, ao mesmo tempo, combiná-la o caráter ilícito ou reprovável. Punir-se-ia dessa forma o exercício regular de um direito. Faço considerações, trago precedentes e digo, dessa forma, afastado o enquadramento do caso, na hipótese de ato ilícito em sentido estrito, que é o que cuida o 186 do Código Civil, resta averiguar se o empregador incorreu em abuso de direito. Também está no 187 do Código Civil, a justificar o pedido de reparação formulado pelo autor. E também, digo, nesse ponto, impende registrar que, em tese, é possível que a dispensa por justa causa configure abuso de direito. Basta que o empregador, no exercício de seu poder diretivo, não observe as finalidades a que se destina a dispensa por justa causa ou ainda que proceda de forma desleal com o empregado. Eu cito exemplos. Nessa hipótese, não tem dúvida, o Instituto da Dispensa por Justa Causa tem a sua finalidade distorcida, devendo ser revertida em juízo, se assim pleiteado pelo prejudicado. Possível vislumbrar em tais ocasiões ainda dano ao patrimônio imaterial do empregado a ensejar a respectiva reparação. Ressalto, todavia, que tais exemplos devem ser encarados como exceções, na medida em que se reportam as situações em que o empregador agiu eivado de má-fé. Em nosso ordenamento jurídico, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. No presente caso, a propósito, não vislumbro na decisão recorrida qualquer elemento que comprove a má-fé do empregador. Transcrevo a parte no que interessa do acórdão da 7ª turma e realço e sublinho. Por outro lado, não se extrai do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional qualquer indício de que o empregador tenha exorbitado seu poder potestativo de dispensar empregados, uma vez que a justa causa aplicada ao reclamante está calcada em suposta prática de falta grave de improbidade. O grifo e o sublinho é meu no acórdão da Igreja 7ª turma. Ora, do excerto acima transcrito, o que se extrai é a boa-fé do empregador, não havendo qualquer menção a elementos fáticos, leviandade, descuido, publicidade, que caracterizem o abuso de direito. Em outro trecho da decisão, ora embargada, a turma de origem acrescentou: não é demais enfatizar que a sindicância interna e o registro de boletim de ocorrência por si só não caracterizam ato ilícito, mas denota que a reclamada adotou as providências legais para apuração dos fatos que entendia contrários à lei, diante da equivocada interpretação dos fatos para apuração do suposto esquema de desvio de dinheiro, até porque, além do reclamante, haviam outros envolvidos e suspeitos. Tal procedimento é até recomendável, a fim de se evitarem acusações injustas e constrangimentos a todos os empregados e constitui exercício regular de direito da reclamada. E assim, senhor presidente, eu vou também fazendo outras considerações, trago ementa da lavra do eminente ministro Valmir, não se podendo presumi-la pelo simples fato de ter sido instaurada a auditoria interna ou de ter sido ela comunicada desse fato por carta, é prerrogativa do empregador, no exercício regular de seu poder diretivo, investigar o ocorrido de modo a identificar o responsável e a não permitir a aplicação de sanção disciplinar indevida. Faço outros destaques, senhor presidente. Deste acordo é prerrogativa do empregador, exatamente o lido acima,
Por outro lado, a informação às autoridades policiais por intermédio de boletim de ocorrência não pode ser considerada em desfavor da sociedade empresária, tendo em vista que a irregularidade constatada, desvio de dinheiro, pode eventualmente configurar crime, o empregador apenas exerceu um direito que o próprio ordenamento jurídico lhe fornece. E aí faço também considerações acerca deste. A propósito, ressalto que em caso semelhante no qual houve a reversão em juízo da justa causa aplicada a empregado, este Tribunal Superior afastou a responsabilização do empregador, não obstante o registro de boletim de ocorrência perante a autoridade policial. Transcrevo acórdão da lavra do eminente ministro Fernando Exuono. Por fim, conforme bem apontado em sessão pelo eminente ministro Vieira de Mello Filho, o quadro fático delineado pela Corte Regional é um tanto confuso, na medida em que não esclarece o desfecho do inquérito policial que apurou os fatos noticiados pela empresa. Não constam do acordo regional de forma explícita os elementos probatórios que isentaram de culpa o empregado, havendo apenas menção à inexistência de prova robusta. E com essas considerações, presidente, benefício do tempo, eu pedindo vênia ao eminente relator, mas eu acompanho apenas no conhecimento e a conferir uma divergência que eu não anotei, infelizmente, de quem... Nega provimento, é o ministro Dall'Asen. Ministro Dall'Asen. Ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente, senhor ministro, eu tenho entendido na turma que a mera reversão da justa causa, mesmo por improbidade, não gera dano in re ipsa. Então, há necessidade de se verificar, caso a caso, se houve uma publicidade indevida, se houve algum abuso de poder por parte do empregador na apuração da falta. Aqui, conforme já foi amplamente noticiado, houve, inclusive, uma sindicância interna para a apuração da falta. E, em juízo, foi revertida a penalidade aplicada ao empregado. Assim, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Divergência. Eu também, penso, com todo respeito aos que entendem diferentemente, que não podemos sufragar a tese de que imputado ao empregado um ato de improbidade e as vicissitudes do processo em que ele não consegue fazer prova conclusiva, mesmo porque o exame da prova está afeto ao juiz, extrair daí um dano moral. Porque nós vamos pura e simplesmente inibir o empregador de dispensar por justa causa. Ele vai optar por dispensar sem justa causa para evitar que... Porque nós sabemos muito bem que a questão processual é enigmática. E também a avaliação que o juiz possa fazer é algo também bastante controvertido. Eu sigo a orientação do ministro ONU. Quer dizer, é possível consignar o dano moral juntamente com as verbas rescisórias no caso de reversão, desde que ele exceda o comedimento próprio de quem faz uma acusação desse jaez. Se ele não dá publicidade, se ele não coloca o empregado em situação de vexame, dando a conhecer que o está despedindo por ato de improbidade, a simples sucumbência na ação do dano da justa causa, penso eu, que não gera dano moral. Do contrário, nós vamos simplesmente dissuadir os empregadores, eventualmente com prova consistente de improbidade, a ingressar com a ação, porque, afinal de contas, está fora do controle dele fazer o exame da justa causa, que está afeto ao juiz. E o juiz, se acaso ele, na decisão, registrar que o empregador se excedeu ou fizer um registro, aí sim, quando ele foi acusado da falta grave. Não é simplesmente sucumbiu e vamos pagar a multa. Então, eu pedindo todas as vênias, a corrente contrária, eu também me filio à divergência aberta pelo ministro Dall'Asen, conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial e no mérito negar-lhe provimento.
O ministro Vieira de Mello, ele não conhecia dos embargos, se conhecido, negava-lhes provimento. Então, eu estou contando o voto dele como negado provimento. 1, 2, 3, 4, 5. Ministro Augusto César votou pelo provimento, José Roberto provimento, Hugo Schoen provimento, Alexandre Belmonte provimento, Lélio Bentes provimento, Luiz Correia provimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ministro Renato também provimento, mas reduzindo o valor. Então, ele se incorpora ao provimento do recurso. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os que negaram o provimento são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 a 6, prevaleceu o voto do relator. Presidente, embora superado, apenas para efeito de... não é nem registro, só para observação, foi feita uma auditoria, como relata o regional, que não logrou êxito na existência do próprio desfalque, ou seja, não havia materialidade, e a sindicância interna foi toda baseada numa testemunha que foi a única que não foi despedida, embora envolvida no desfalque. Então, o regional registra esses fatos. Isso, dentro da sucumbência. Perdeu a ação, paga as verbas rescisórias. Senhor presidente, a matéria já está decidida, mas um brevíssimo acréscimo de fundamentação, senhor presidente, para chamar a atenção de Vossa Excelência, porque esse caso me parece singular. Singular no que? Primeiro e segundo graus negaram a indenização por dano moral. Mas a peculiaridade está em que? Em que o próprio regional, no acórdão transcrito em meu voto, expressamente deixa entrever que o reconhecimento da indenização por dano moral, ou melhor, afastou-se a justa causa, tão somente porque se reconheceu a prática de ato discriminatório. Mas os elementos relativos ao reconhecimento em si da justa causa, não for a discriminação, estão presentes segundo o acordo regional. Veja, Vossa Excelência, vou ler textualmente o que diz o acordo regional. Com isso, diz o regional, por mais que os fatos que se apresentam nos autos pudessem ser suficientes à rescisão contratual por justa causa, o empregador não poderia, no entanto, tratar o autor de forma discriminatória, deixando de aplicar a penalidade a faltas da mesma natureza e gravidade. Portanto, o fundamento nem foi improbidade, foi discriminação. Não foi improbidade. Nem foi a improbidade. Nem foi a improbidade, quer dizer, por isso que eu digo que... Ele reconhece até que havia improbidade, mas como houve tratamento discriminatório... Em momento algum também o acordo regional alude a um fato a que Vossa Excelência aludiu, senhor presidente, há poucos momentos, e que nós tomamos em conta em muitos outros precedentes, de ter havido publicidade, de a empresa ter sido leviana. Nada disso ocorreu. Nada disso. Então, com todo o respeito, parece-me que há um equívoco. Bom, então eu proclamo que, por maioria de votos, prevaleceu o voto do eminente relator, ministro Augusto César, no sentido de conhecer do recurso de embargo por divergência, no mérito dar-lhe provimento, para reformar na decisão recorrida, reconhecer a existência de dano moral e condenar a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$30 mil, sendo que o ministro Renato Lacerda Paiva também dava provimento, mas fixava o valor em R$15 mil, vencidos integralmente Suas Excelências, o ministro João Orestes Delazen, Ives Gandra Martins, Vieira de Mello Filho, Caputo Basto, Márcio Eurico e Antônio José Leveage. Peço juntada justificativa de voto vencido, senhor presidente. Pois não, vencido o ministro Vieira de Mello Filho e, na sequência, no mérito, negado o provimento. Então, ele compõe... Ele fica vencido no conhecimento e, no mérito, ele nega provimento, compondo a corrente minoritária
em que a decisão foi por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 6, bem apertada. Senhor presidente. Não podemos uniformizar, senão nós temos que pensar mais nisso daí. Senhor presidente, pela ordem, já está proclamado esse resultado, né? É uma outra questão. Para colaborar, não sei se vamos prosseguir, eu tenho uma vista convergente aqui que talvez permita. Eu perguntei logo. Pois não, pois é, eu localizei uma aqui agora. Então tá bom. Presidente, com relação ainda ao julgamento, eu não interrompi porque achei que o ministro Pimenta tinha a ver com esse julgamento. Pois não. Mas eu gostaria de juntar voto vencido ao pé do acordo, Sim. por gentileza. Juntará voto vencido, que aliás está muito bem elaborado, sem demérito ou qualquer ressalva dos demais. Juntará voto vencido ao pé do acordo, juntamente. O ministro Oreste vai juntar também? Sim, senhor, eu pedi juntar a justificativa. Obrigado. Já pediu? Já. Obrigado. Juntará também acórdão vencido voto vencido ao acórdão ao pé do acordo, Sua Excelência o ministro Caputo Bastos. Eu peço notas taquigráficas, presidente. Notas taquigráficas, Sua Excelência o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Estamos de acordo? Agora a vice-regimental convergente, por favor. Senhor presidente, eu só ressalvo que já houve divergência, mas me parece que há uma maioria sólida no sentido do voto do relator com o qual estou convergindo. Mas eu ressalvo que já houve voto divergente antes. Eu me refiro ao caso do adicional de insalubridade da Fundação Casa, Unidade de Atendimento Socioeducativo do Menor Infrator. Me parece que a matéria já está relativamente pacificada. Eu tenho julgado lá monocraticamente, entendendo. Pois é. Citando vários precedentes. Em que sentido? Nesse sentido que eu acho que Vossa Excelência vai votar. Pois é, eu acho que sim. Eu estou acompanhando o relator. Então vamos apregoar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Vistor excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 1600 de 2009. O julgamento foi suspenso após os votos dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva, Lélio Bentes Correia, Vieira de Melo Filho, Dora Maria da Costa, Alexandre Belmonte, Aloysio Corrêa da Veiga e Caputo Bastos, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos, e dos excelentíssimos senhores ministros João Oreste Lazen e Augusto César de Carvalho, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Pois não. Então, não participa do julgamento dos excelentíssimos senhores ministros Márcio Eurico, Valmir Oliveira da Costa e Cláudio Brandão. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, até me parece que faltam poucos para votar, nem sei quantos faltam, mas, de qualquer maneira, na ocasião, muito rapidamente, a matéria já é de todos conhecida, eu fiquei impressionado à ocasião com a divergência manifestada pelo ministro João Oreste Lazen, o ministro Augusto acompanhou. Segundo a divergência, teria havido um registro no acórdão que haveria um laudo favorável ao reclamante. Mas fui examinar melhor a questão e já tenho votado exatamente no sentido do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva, entendendo que, mesmo assim, não é caso de condenação ao adicional de insalubridade, porque não se ajusta aos ditames das NR correspondentes. A nossa antiga OJ4, que agora se transformou em súmula, não me lembro agora o número. Isso. Né? Mas é basicamente isso. Eu estou convergindo com o eminente relator, Renato Lacerda Paiva, pedindo vênia à divergência. Cito vários precedentes, a minha vista por escrito menciona vários e vários precedentes de todas as turmas nesse sentido. Então, pedindo vênia à divergência, eu acompanho o relator. Até fazendo um ato de inconfidência, como eu estou decidindo monocraticamente, eu tenho me servido dos precedentes que são nesse sentido. Como vota Sua Excelência o ministro Hugo Scheumann? Eu peço vênia ao relator, voto com a divergência, tendo em vista que aqui há laudo específico. Pois não. Que só falta eu. Eu já, pelas razões que já adiantei, mas eu tive a oportunidade de ler o voto do ministro Renato Lacerda Paiva, também de Sua Excelência o ministro José Roberto Pimenta, e não vou aqui acrescer considerações que
não enriquecem absolutamente os outros votos já proferidos. Por isso, peço vênia para acompanhar o relator também. Senhor presidente Alexandre Belmonte, antes que seja concluído, eu tenho a impressão que esta matéria acabou sendo decidida este ano de forma distinta dessa que está sendo proposta pelo relator. Este ano mesmo, pacificou o entendimento no sentido de que, no caso da Fundação Casa, teria adicional de salubridade. Eu não vinha decidindo assim, mas esta subseção decidiu assim dessa maneira. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência reconsiderar o meu voto e vou pedir vista regimental. Para poder fazer essa verificação. Se realmente tem isso daí, aí é melhor. Eu inclusive, até mudei meus votos na turma por conta disso, pela decisão daqui da SDI. Eu agradeço a manifestação do ministro Agra Belmonte, mas eu realmente não estou me recordando desse precedente, eu mantenho meu voto, por hora. É precedente recente, deve ter uns 3 meses isso foi decidido aqui. Eu agora fiquei confuso se eu estou julgando, concedendo porque eu, como estou decidindo monocraticamente, eu me valho muito dos precedentes. Sempre que julgo, trago sempre os precedentes. E aqui na Fundação Casa, eu confesso que não estou me lembrando se eu estava negando o provimento ou não. Aí Vossa Excelência será muito útil para trazer aí um espectro. Então, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte, em questão de ordem, reconsiderou o voto proferido e pediu vista regimental. Presidente, sou eu, ministro Luiz. Ok. Sou eu, ministro Luiz, presidente. É que, me parece, foi um voto que o relator era eu, e naquele caso específico havia uma consignação no acórdão, consignava no acórdão que o agente da Fundação Casa tinha contatos com portadores contagiosos, portadores de doenças infecto-contagiosas. Eu trazia no sentido de negar. Depende do registro fático, em resumo. Foi diante do registro fático. Mas, na realidade, eu não dava o adicional de insalubridade, quer dizer, eu mantinha a decisão da turma e fiquei vencido aqui. Eu acho que eu sempre, nos precedentes que eu cito nas decisões monocráticas, no sentido de não conceder. Mas agora, presidente, se me permite, há um precedente de junho último, que é o ERR 211.700, dígito 48.2006.5.15.0062, relator ministro Caputo Bastos, julgado em 18 de junho de 2015, vencidos os ministros Ives, Gandra e Aloísio, em que se decidiu, por maioria, portanto, na mesma direção da divergência que foi posta neste processo pelo ministro Dall'Azenha. Eu penso que o ministro Alexandre tem razão. Houve debate e houve decisão no sentido diametralmente oposto. Então, pedir a gentileza e o socorro do ministro Alexandre para fazer uma vistoria boa nessas tendências, para nós não ficarmos aqui. Então, vista regimental, ministro Alexandre. Sim, eu peço notas degravadas em razão das... Notas degravadas à Sua Excelência. Pois não. Peço a paciência de Vossa Excelência, só um registro, até por questão de lealdade. Aqui no meu voto eu transcrevo o acórdão desse caso, em que há realmente o seguinte trecho, a folha 2 da minha vista. Do acórdão regional transcrito no acórdão turmário. No caso em tela, a perícia judicial avaliou as condições em que o obreiro trabalhava, efetuou a vistoria do local de trabalho e concluiu que as atividades desenvolvidas pelo reclamante se deram em ambiente insalubre. Esse registro. O ministro Agra naturalmente vai examinar. Porque tem variado, em alguns casos, há perícias constatando que tem, outros não tem. Quando é só o trabalho, não se tem dado, né? Mas aí Vossa Excelência,
com as suas luzes, virá nos ajudar. Pois não é que nós não estávamos considerando as perícias realizadas, que diziam ou não que tinham ou não insalubridade. Estavam simplesmente desconsiderando e não dando insalubridade. Isso. Por entender que, por tratar com o menor infrator, isso por si só não seria motivo de insalubridade. Isso. Mas neste caso aqui, como observa o ministro José Roberto, a perícia constata a existência de insalubridade. Isso. Mas o que eu gostaria de Vossa Excelência, se possível, verificar hoje, trazer os casos corriqueiros em que não se reconhece porque não há perícia, não é nada, simplesmente por trabalhar lá na Fundação Casa, desses em que há algum registro de contato com insalubridade. Até para fazer a distinção. Né? Senão aí a gente faz uma confusão grande aqui. Presidente, se me permite, eu não quero adiar o almoço, não, é muito rápido. É porque me parece que nesses casos o que nós estamos discutindo não é se o simples contato com internos menores ali e tal implica sinal de insalubridade. O problema é quando isso se dá, né, a exposição a doenças infecto-contagiosas fora do ambiente hospitalar, porque ao ambiente hospitalar se refere a NR. Exatamente. Isso implica o direito adicional de insalubridade. O voto divergente está no sentido de que o local não tem relevância tal que faça com que a exposição ao agente insalubre não implique o adicional de insalubridade. Mas o problema está no local onde isso se dá. E na Fundação Casa não há propriamente uma entidade hospitalar. Né? Perfeito. Então, notas degravadas também da manifestação do ministro Augusto César, muito pertinentes à consideração do ministro Alexandre. Então, vista ao ministro Alexandre, depois de refluir no voto proferido. Bom, as outras vistas terão de ser julgadas à tarde. Nós vamos ter quórum? O quórum baixo, né, senhor presidente? Baixo? A dia, então? Acho que é mais preferível. Tirando aquelas dos anuênios que vai para o dia 24. Tem 7. 7 anuênios. Não, sem anuênios. Aí pode pôr para a próxima semana, né? Dia 17. Dia 17. Então, os anuênios ficarão para o dia 24 e 7 remanescentes que não tratam do anuênio para a próxima semana. Tá bem? E agradeço a todos e declaro encerrada a sessão. Aqui tem várias listas de anuênios para lá e para cá. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.